Ah, Ativa o ímã aí. aham. Eu sempre esqueço de ativar o ímã. Ó, o 240 ontem, e aí, lembrando, a gente não pode se apegar aos detalhes sem esquecer o todo, não pode se apegar ao todo sem prestar atenção nos detalhes. Por isso que no operacional eu oriento a vocês o quê? Não compre em determinadas regiões, não venda em determinadas regiões. Se está comprado e não vê falha, mantém. Se está vendido e não vê falha, mantém, mas não compre naquelas regiões. Aí a gente vai falar aqui, ó. Começar lá no 120. Vai ficar bem claro. Aí fica bem legal, ó. Recentemente rompeu aí, né? Dava Isso, mais continuidade alta. isso. Mas só E atrás aqui, ali. aqui que você fala? A razão 2 É, que ele veio de baixo, ele veio testar a mínima dela. Não, a outra 2 vermelha. aqui, essa. Essa 2 aí. Sim. Aqui também está o Will, porque essa aqui era de baixa. Então, quando ele ganhou para cima, ele está buscando a máxima dela. Entendeu aquilo? Correto. É que eu vi a primeira parte, né? Como a Ah, segunda tá. também foi junto. Ah, tá. Tá. Entendi. Isso são coisas que, por exemplo, não dá para parar de observar, né? Mas vamos começar aos poucos, só para a gente não perder. Aí a gente faz um replay também, tá, mano? Essa depois. Só para a gente não perder aqui a oportunidade de Não, pode compartilhar fazer esse gráfico parado conhecimento. para mim. Eu não sei o nome a que dá nisso, entendeu? Porque na prática o que acontece? É a MM50. Tudo que a gente está falando aqui, a gente vai falar aqui, é MM50, nada mais. Mas só que a gente pode. É um jeito mais fácil, pelo que eu vi, de você tentar se manter em operações lucrativas e evitar entrar em operações que vai te sacanear, né? Então, por exemplo, na teoria de Dow, a gente fala o quê? Se o preço está subindo, ele está fazendo topos e fundos mais altos, não é isso? Isso, quando você olha gráfico de linha, é uma coisa, porque fica bem claro lá no gráfico de linha isso daí. Concorda? Se eu botar aqui no Sim. gráfico de linha, você vai ver isso nitidamente. Quando você olha em candles, essa história é um pouco diferente. Vou botar aqui no gráfico de linha, ó. Gráfico de linha, tá vendo aí? Aí. E nos candles, você vê que aqui não tem pavio, tá vendo? É só fechamento, tá? Ele só marca fechamentos, tá? Né? Nos intervalos, ele pinta o intervalo. Ó, vamos voltando aqui para o nosso automático, que é candle, que é o que a gente opera. Essa regra existe do mesmo jeito, só que ela precisa ser aplicada a um conceito de candles. E o jeito, eu sempre expliquei isso, mas eu sempre tentava explicar isso assim, em termos de movimento e tal. Mas eu falei, cara, talvez fique mais fácil para a galera entender quando a gente olha os fractais. Então eu tenho o fractal do maior, do menor, e aí, né? E vou brincando com isso. Então, vamos tentar colocar aqui nesses termos, né? Eu vou estar aqui com 120, aqui com 60. 60. Aqui eu vou colocar o 30. Aqui eu vou deixar o 15. Aqui eu vou deixar o 10. E aqui eu vou deixar o 5. Acho que é o suficiente para a gente fazer aqui o que a gente quer. Tá? Tá bom. Sem um minuto aí que é. A turma se enrola demais. O minuto é menor, é melhor ficar sem um minuto, cara, porque o minuto ele realmente ele é bom, eu não deixo de usar. Mas a Não, galera, não, sim. a galera acaba exagerando, né? É Usa, isso que eu tô falando. Eu quero dizer, no caso. tá. Usa demais, né? Só que olha, então, o 5 já é foda. Eu não deixei de usar o 5, eu aprendi a operar no 5, mas o 5 já é foda. Então a gente vai fazer esse exercício aqui, que é como se fosse uma análise do dia, mas aplicando essa regrinha que eu quero que vocês. Quando eu falo eu quero, eu quero do verbo quero mesmo. Eu estou sendo. Porque eu acho que é necessário. Vocês usarem isso, pelo menos, até se acostumarem, né? Mas não se esquecer que os filtros não existem à toa, né? Então vamos lá, teoria de Dow. O que que aconteceu aqui?
E a gente sabe fazer isso, né? Tem nada. Ó, a gente depois repete isso que a gente vai fazer aqui em outro dia, para a gente ver se daria certo. É isso que vai trazer consistente. É você perceber um padrão. O Manassés trouxe até depois um negócio que eu vou fazer, para eu fazer questão de fazer para você testar, Manassés. Pô, Aquele mestre, sinal que você achou muito do 10 obrigado. minutos, tá? Um sinal de entrada do 10 minutos, não é isso? Na Isso, verdade, você definiu uma estratégia inteira para operar pelo 10 minutos. Né? E aí, sim. fazer, você define o que você vai testar, ver se está funcionando, e aí roda, né? Vai roda várias vezes, aí você vai descobrir se ela funciona ou não, se ela te dá ou não lucro, entendeu? Então vamos lá. Olha aqui. Primeira coisa que aconteceu ontem, que a gente operaria, era o fechamento do M10. Aí você tem algumas opções. Cara, ele não está em cima da média de 200, com a média de 20 em cima? Certo? TBTL, né? Sim. Além da sequência do TBTL, que foi uma das coisas que a gente operou ontem. Se você olhar, eu não vou botar um minuto aqui, mas a gente viu. Aliás, foi isso que o William não estava ontem. Não. Tava não. Só o Manassés. Eu falei, Manassés, ó, começou a sequência do TBTL, ele fez o do um. Foi. Além de estar numa região compradora, lá no diário, vou botar aqui o diário para vocês entenderem porque eu estou falando numa região compradora. Muitos de vocês já sabem, né, mas não custa nada relembrar. Não é aqui? Ó, olha onde ele estava. Tá na região compradora, né? Não tem a menor dúvida, né? Então, nada do que a gente conhece, a gente elimina, a gente não tira do jogo. Tá lá no tabuleiro, faz parte do jogo. E pode dar certo, com alta Por mais que tenha probabilidade. caído tudo, né? É Tava na isso. região de compra. Então, vamos tentar juntar isso tudo aqui para tornar esse raciocínio mais repetitivo possível, possível para que traga consistência, com adaptações. Quando eu falo adaptações, não é inventar nada, não. É entender o contexto, é saber que você está numa região de compra, ou uma região de venda, com base no diário, com base no cliente, com base no mensal, com base no, né, com base no semanal, e tomar os devidos cuidados e aproveitar os sinais que aparecem. Eu não lembro qual candle que eu comprei, mas que eu acho que foi no 1 minuto. Eu comprei o candle muito, muito lá embaixo. E saí no CDM do M10. Acho Não que foi o saí. 61. Eu não saí Eu lembro porque foi um barrão e eu é, entrei também, só que eu entrei errado, entrei na conta demonstrativa. é, Puta, mas tudo bem. Então vamos lá. Então a gente sabia que estava numa região compradora. Isso não resta dúvida. Está aqui, ó, Isso é o mínimo, né? topo da 60. Tá? Que tem. Ah, mas por que a região compradora? É o topo do 60, que é um gatilho de reversão para alta. Então, já é mais que suficiente para saber que está rompido, que confirmou o rompimento e que teve teste. É isso que eu ia falar agora. Outra coisa, outra coisa. Poderia continuar descendo? Poderia. Ele poderia vir testar a mínima dele. Tá? E ainda você compra. E se passasse daqui era uma venda plena? Até não, não, mas ele poderia vir aqui, né? Mas ali não era mais um bom lugar para vender, não. Não é que não poderia, mas para vender tinha que acontecer algo excepcional, tipo 30 minutos, no O mínimo, mínimo, né? rompendo, é, confirmando, no mínimo. Não estou No dizendo que ele é o mínimo. suficiente, não é no mínimo, rompendo e confirmando isso daqui. O 30 minutos está aqui. Você está vendo o 30 minutos romper e confirmar isso aqui? De Não jeito nenhum. tem. Se não tem, não faz, né, pessoal? Ó, estamos nos 50% da alta do diário. Eu não vou deixar isso daí. A gente já entendeu que a gente está na região de 50% da alta diária. Eu não vou deixar essa fibra aí para não poluir nossa. Só vou deixar essa linha para vocês saberem que a gente está na região de 50% e que o preço tem mais probabilidade de subir do que de descer. Beleza? Por conta da região, por conta do contexto, contexto semanal, né? Contexto mensal. Vamos falar de contexto semanal. Contexto semanal é de alto, candle 12 é de alta. É isso, ele está tentando subir para pagar onde? Está tentando subir para pagar No, a mínima do 8.
Contexto mensal. Tinha acabado de fechar esse, ele não é uma falha de baixa, ele também não confirma uma falha de alta, mas ele é uma indicação de que o preço pode cair. Porém, para cair, ele tem que ir até onde? Pelo nosso conhecimento, nosso operacional. Ele tem que ir, em princípio, tendo o verbo, não é obrigado, né? O mercado não é obrigado a fazer nossas vontades, mas em princípio, no mínimo, vinha 197.466. Então, esse preço tem probabilidade de subir, não só para pagar isso, como para dar esse alvo e talvez falhar e vir pagar esse alvo. Ok? Então, isso tudo, informações que você tem. Não perca o contexto de vida. Vou voltar para o 120 e vamos continuar lá olhando. Olhando para o 10, 15 ou para o 10, tanto faz. Aqui. Olhando aqui para o 10 minutos, a gente fecha, o camarada vai lá e fecha um gatilho negativo. Fecha. Está muito tranquilo. Apesar da região ser excelente, dá para ficar comprando contra gatilho negativo, né, pessoal? Se você É, já tem habilidade na boa, isso aí é para comprar mesmo. A gente está vendo isso. Mas com gráfico pronto é mais fácil. Na hora do vamos ver lá, não é tão fácil. Na hora do vamos ver lá, o esfíncter dá uma contraída. Tá bonita, né? E a gente tem que operar com um nível de segurança para não perder dinheiro, não ficar tomando stop de bobeira. Eu acho que foi ontem que eu tomei bonito. E faz parte do jogo, né? Faz parte do jogo tomar um stop. Fechou 10 minutos negativo. Cara, eu tô numa região de compra. Eu posso pegar a retração dele, uma compra, na falha na mínima? Eu posso. com certeza. Se você tiver habilidade para pegar, você pega. É uma região compradora. Eu, inclusive, estou preferindo comprar do que vender. Por que não comprar o candle 4 do 5 e sair na mínima do um do 5, que é a região de 50% de baixa do candle 1 do 10? Posso, não posso? Vocês dois concordam? O William, eu tenho certeza que concorda. Acredito que o Manassés também. Mas Sim. eu queria argumentos. Vocês podem argumentar comigo e dizer, não, não tenho coragem de fazer, fico com medo, não faço, eu não faço essa compra. E eu vou respeitar, porque, lembrando, você tem que acreditar naquilo que você está fazendo. Para caso você tome o stop, você não fique puto, o emocional não entre envenenando você, entendeu? O emocional ele tem que estar equilibrado, saber que tudo que aconteceu faz parte do jogo, que é só mais uma jogada, né? Só uma jogada. Não é a guerra toda. Eu Eu poderia lembro comprar, por que que eu não entrei. hein? Eu lembro por que que eu não entrei. Não comprar tá tudo certo, tá? Porque tá negativo, tá? Não É, comprar. esse primeiro eu não comprei por causa disso. Tudo bem, tá certo. Porque tá negativo. Mas a região também não era para vender, né? Sim. Não era para vender. Mas só que tem um detalhe. Quando fecha o candle 3 do 5, você tem um 15 negativo. Você concorda que uma venda no 50% dele já te dá uma pontuação legal? Apesar de não ser Sim. uma boa região para vender? Tá 600 pontos, cara. É uma meta. E o stop não era de matar, concorda? Porque se você vende na falha da alta, que foi no candle, esse candle aqui, né? Uhum. E o nosso próprio candle É, o nosso caçador. Deixa eu é, aumentar ele aqui. Então, a gente vai andando nisso aqui. Ó, o único que eu não gosto de fazer em gráfico parado é o sincronismo dos gráficos, que é horrível, né? Mas é o que faz a gente prestar atenção no que está acontecendo. Quando você olha aqui nos 5 minutos, a falha da alta confirmada pelo quebra 4, meu amigo, você pode vender o 5 e estopar no topo do 4, né? A favor do 15 negativo, né? Para receber aonde? No fundo do 15 negativo. E isso é a sequência. Por quê? Porque o que que M50 fala para a gente? A M50 fala o seguinte: eu formo movimento,
eu retraio até 50%, eu impulsiono o movimento. Se eu falhar, eu volto de novo. É isso? É MM50, é a regrinha da MM50, né? Vai no fundo, falhou, vem com 50%, rompeu 50%, vai para o topo, falhou o topo, volta para lá. É isso, é uma sequência, né? Rompeu o topo, projeta tamanho, não é isso? Vai projetando até falhar de novo. Essa é a sequência que ocorre. Eu quero chegar no 240 e no 240 é que vai fazer grande diferença para vocês entenderem o negócio do contexto. Quero entender o início do dia, costuma ser fácil. Não é, porque vocês notaram que mesmo ele fechando os primeiros candles, né, dos primeiros tempos negativo, o preço subiu. Mas por causa da região do diário, por causa do contexto semanal e por causa do contexto do mensal. E nem se fala do anual, né? O anual tem alvo lá em 200 mil. A gente, no anual, o operador de tempos Maior. maiores não é nem para estar pensando em venda ainda. Ele pode estar realizando parte dos lucros das compras, mas pensar em vender, entrar para se posicionar vendido, não, porque não, os tempos maiores não estão indicando isso. O primeiro que indicou agora com alguma propriedade foi o mensal, com possibilidade de subir mais ainda, porque aquele candle do centro do mensal é um pullback ali no contexto, ele é um candle de impulsão de baixa. Mas ele, por si só, nada mais é do que um pullback para voltar a subir no mensal, tá? Depois me cobrem para explicar isso, porque foge um pouco do contexto que eu queria mostrar hoje aqui. Então, quando fecha o 15, galera, na verdade, pela região, não é muito tranquilo de vender também não, um pouco, né? Mas, na série, mesmo que comprar aqui não esteja muito fácil, porque a barra está negativa, vender também não está muito fácil não, porque você está bem na região compradora do diário. Aí, É, o sentimento fica mais de compra, né? Você fica tentando achar uma oportunidade para comprar bem. Aí isso. fica esperando os tempos. Mas você concorda que isso daqui, uma operação está te dizendo, vende que eu vou ali embaixo, Sim. né? Ao 10, ó. Foi aqui dentro, né? Ó, vende que eu vou ali embaixo. O 20 também fechou negativo, né? Dois candles do 10, fechamento aqui. Como é que é o candle, né? O desenho do candle acaba sendo um negócio mais, né? Tranquilamente assim, né? Abertura aqui, eita, cacete. Abertura aqui. Na minha visão, fechou vermelho por quê? Para esperar dar o alvo. Não tinha dado alvo ainda no E, diário. aham, isso. Olha lá. É mais ou menos isso aí, esse candle. Né? Até aqui o fundo do 2, né? Aí, óbvio, olha onde deu a venda. 50% dele pagou a mídia, né? Ou seja, eu tinha o 15 fechado negativo, eu tinha o 10 fechado negativo, já um positivo, indicando que os compradores começaram a aparecer, né? E mais uma vez falhando a baixa, com 30 minutos falhando a baixa, em cima de um diário importante. Não é qualquer diário, é um diário importante, é o diário da minha estrutura de alta. Então, estou operando contra, estou operando a favor. Ou se eu quiser pegar a venda, estou operando a favor. O último que andou fechado, que no caso é o 20 minutos, né? Contra a região. Não pode esquecer isso. Por quê, pessoal? Pode esquecer isso. Se ele subir para te estopar, você aceita o stop. Porque nessa região aqui, se o preço sobe e você fica segurando, o prejuízo não vai ser pequeno. Da mesma forma que se ele quiser retomar abaixo e ele desce te rasgando aqui também, você tem que aceitar o stop, porque também não vai ser pequeno, não. E a gente já viu isso acontecer várias vezes. Como a gente não tem bola de cristal, a melhor coisa que tem é, se eu tô dentro e tá vindo o ponto, eu saio. Acabou. Se eu tô a favor e tá indo e ele tá seguindo, eu deixo, né? É a hora que a coisa se equilibra. Então, pessoal, venda no candle 5 está bem justificada, tem uma falha de alta definitiva. O 4 tentou rir, falhou no 1, falhou em rompeu 3, não deu continuidade no 3. É 50% de venda, de queda, apesar da região ser vendedora, pegar essa venda, está certinho. Tá? Beleza? Quando fecha, Lembrando que o alvo é na mínima, né?
Era a mínima. Chegou na mínima aqui, não é parcial, não, filho. Tira todo o dinheiro que tem no bolso. Tira todo o dinheiro no bolso e fica. Acabou. Quando fecha, vou pular para o terceiro candle, tá? Quando fecha o terceiro candle, fecha o 30. Concorda? Sim, com certeza. Cara, se fecha o 30, ele vai lá em cima, ó, falha alta, foi pro candle 11, ele não vai tentar pagar o 30 negativo de novo, pessoal. Apesar da região não ser de venda, ele não vai tentar pagar o 30 de novo. Vendeu 12, tá certinho. O 11 voltou para baixo do 1, está abaixo de 50%. Ele não te deu oportunidade. O melhor movimento para venda seria esse aqui, ó. É aquilo que eu falo sempre para vocês, ó. Se esse 11 fizesse isso, ó. E aí você venderia o teste para cima desse aqui? Sim, né? E desceria, talvez em vários candles, né? Para pagar aqui embaixo. Esse seria o melhor, mas ele acabou indo direto. O que que transforma essa venda aqui numa venda ruim, na opinião de vocês? Stop muito grande. O stop muito grande, ou seja, é um senhor kit bengala contra, né, pessoal? Não vale a pena. Olha o tamanho desse lustroso segundo Austin. Um Tá? Jiquitibum. Assim, se você não tem confiança, primeiro que, ó, mais uma vez, a gente tem que estar com a cabeça aqui de quem está olhando lá no ao vivo. Eu não sei o que vem depois. Eu sei que não é uma boa região para estar vendendo, mas o mercado está me dizendo para vender a barra 12. Não está me dizendo para comprar. E isso é o suficiente para você não comprar nesse momento. Não está dizendo para que você tem que vender, está dizendo para você não comprar nesse momento. Mas se você tem tranquilidade que esse stop aqui não te machuca tanto, ou que se estou acostumado a operar 50 contratos, eu vou entrar com 5 porque o stop com 5 não fica muito grande, e se ele me pagar, eu ganho esse dinheirinho aqui. Se eu perder, foda-se, faz parte do jogo, beleza? Não tem problema. E por que vale a venda? Vale a venda porque você está querendo chegar aonde? O fundo do 30. Esse 30. E ele paga, cara. Paga e falha baixa, né? É aqui, ó. Chegou aqui, ó. Dinheiro no bolso. Ah, mas eu quero fazer parcial, não pode seguir. Eu não faço. Se eu pegasse, apesar que ontem eu não estava vendendo muito, estava mais basicamente comprando. Eu não faço porque eu estou na região compradora. Se eu pegar a venda aqui, vou botar o dinheiro todo no bolso quando eu chego no alvo. E eu fico tenso, tá, com esse tipo de venda aqui. Eu não fico muito à vontade, não. Sendo muito sincero com você, eu até pego, mas eu fico um pouco tenso. Porém, pessoal, olha que maneiríssimo que acontece aqui. Isso é a parte que eu acho que é onde o operacional começa a te facilitar aqui. Por 60 minutos, assim como 30, apesar de fechar negativo, ele falhou dizendo o que para a gente na linha do diário? Valeu a continuidade. Hein? Falhou aí o rompimento Falhou o do rompimento. diário. Ele confirmou que essa linha do diário é forte e que é melhor você começar a desistir das suas vendas. Outra coisa importante, pessoal, é que no 15 minutos o CDM do 15 está ativadíssimo. O 3 já deu o sinal da compra. O 3 disse que você pode comprar o 4. O 4 falhou a baixa, não é isso? E o 5 foi no melhor ponto de compra para você, que seria na mínima do 3, concorda? Olha lá. E foi exatamente o pagamento do 30 negativo. Então, você comprar esse CDN aí, ó, tá certinho. Tanto aqui, na mínima do 3, quanto, se você não tem coragem de comprar aqui, os 50% do Candle 5 tá ali. Porque você compra os 50% do Candle 5, protege quando o preço passa no topo do 5, espera ele chegar no topo desse cara aqui, vida que segue. Mas
Vida que segue. Vamos olhar o 90 agora? É importante a gente olhar. Aí fecha um 90 positivo. Olha lá que coisa linda. Que, no caso do 30 minutos, só para a gente ver detalhe, é o fechamento dessa terceira barra aqui, não é isso? Isso mesmo, Galera, eu poderia comprar tranquilamente. tranquilamente, não poderia, ou deveria, pelo menos. Olha só, falha de baixa, CDM do 10, CDM do 15, falha de baixa no diário, fecha o 90, e o 90, pelo que eu tenho observado, ele tem sido definidor. Não sei se vocês perceberam isso. Vou mostrar uma sequência aqui para vocês. Depois dessa compra aí, teve que fazer mais, é só deixar o preço ir. Eu já estava comprado, né? Eu só deixei ir. Meu alvo era o CDM do 10. Chegou do CDM do 10 ali, passou um pouquinho, eu deixei, mas logo que confirmou, eu saí, já tinha batido meta, tinha outras coisas para fazer. Depois eu fiz umas operações à tarde, mas todas pequenininhas, leves, né? Eu peguei, inclusive, a retração do 240, que eu vou explicar. Então já valeu a pena, vocês concordam comigo? Que a gente só usou o operacional. Eu não, por mais, ó, quem pegou as vendas dos primeiros candles negativos do diário funcionou, né? Mas quando todo mundo, apesar de fechar negativo, falhou em romper a linha do diário, o recado estava claro: parem de vender. O mercado está dizendo isso para gente. Com o conhecimento que a gente tem de que não se vende mais, mesmo as barras fechando negativas. Ok? E quando o 90 fechou positivo, eu tinha duas informações importantes no 90. Quais são? Ele fechou positivo numa região compradora. E o que que ele ativou aqui? CDM. CDN, galera. Seu alvo no BIM aqui. Outra coisa que era importante observar, que eu não falei, é que vocês poderiam ter colocado essa fibra aqui, na abertura. Ó. E o preço poderia vir verificar ou 50% do gap ou a máxima dele, né? No caso, ele fez os dois. Agora vamos olhar o 240, só para entender mais para o fim do dia. A compra depois do 90 não precisa explicar muito, né, pessoal? Bom, a gente esperava que ele fosse pagar lá, né? Nosso desejo era esse. E ele, eu estou comprado, que ele vá, né? Vai embora. Se fosse para ele ir, ele não deveria ter feito isso aqui no 10, concorda? Quebrada alta. Muito menos. Ele poderia ficar fechando tendo de 30 minutos negativo, de 60, de 90 negativo, tá vendo aí? Eu vendi por causa desse detalhe aqui no 10 minutos. Hein? Eu vendi por causa desse detalhe do 10 minutos aqui, ó. Aqui Isso. em cima. Esse aí também. Esse aí é uma venda um pouco mais. Eu, Arriscada, né? eu vendi depois que o 24, depois que o 240 fechou, né? Que era a retração, tá? Para chegar aqui. Aí chegou aqui perto, deixou esse fundo duplo. Eu falei, "Ih, unha com fundo duplo. Vocês notaram isso aqui? Eu até mandei esse desenho para vocês lá no. Sim, ó. A cunha você pode começar a contar daqui, tá? Esse aqui já é seu primeiro movimento, apesar de ter rompido aqui. Então, ó, olha a cunha aí. Você liga os três pontos, olha a cunha perfeita, ó. E aí ele larga o fundo duplo. Eu falei, pá, vai voltar a subir, eu não quis comprar mais. Mas eu até falei para vocês lá no grupo que tinha cunha e que iria subir. Na verdade, eu comprei, agora que eu estou me lembrando, eu falei que não comprei, eu comprei o 41.
A cunha já estava formada. Tá vendo? Ele fez isso, isso. Aí eu fiz a compra. Aí eu saí por aí, mas eu esperava que ele retomasse a alta, tá? E por que que eu esperava que ele retomasse a alta depois da cunha? Porque o 240 era positivo, era para subir e romper o topo. E por que que ele não subiu e rompeu o topo? Aí a resposta você acha nos tempos menores. Ele continuou fechando barras negativas. O próprio 240 fechou negativo. Quando vem essa força aqui, pessoal, aí ele fica na dúvida. O mercado começa. Bom, primeiro eu vou pagar esse cara ou primeiro eu pago esse cara? Para depois eu decidir para onde eu vou. Entendeu? Aí ele começa a fazer isso aqui. Ó. Sobe, aí sobe, desce, sobe. Por quê? Porque os algoritmos ficam doidos. Né? Porque tem muito robô de HFT tentando jogar o preço aqui. E tem muito robô de HFT tentando pagar esse cara aqui. Negativo. Esse aqui negativo. O 120 negativo. Tá aqui. Por isso que não entra em tendência. Se você comparar com um dia de tendência, o que que você vai achar? Um dia de tendência. Você não acha barra negativa, é só positiva, vai embora. E mesmo quando fecha uma negativa, uma tendência dessa aqui, ela é uma pausa para retomar. Até surgir uma diferenciada, né? Como foi o caso aqui. Aí ele faz o segundo movimento para baixo, a retração e sobe. Então, não é para vocês filtrarem quando chega aqui, fechou um 240 positivo, eu vou só comprar. Claro, 240 em geral são, principalmente a primeira barra do dia, ela costuma ser grande. Uma retração dela é suficiente para você pagar a meta de mês, pessoal. Uma retração de um 240, ali, ó, 2.200 pontos, cara. Então, isso que o William falou aqui, de perceber uma falha de alta aqui, ó, e vender, se você vendeu 22 ou 23, estaria certo qualquer um dos dois, tá ótimo. Apesar do sinal estar fraco, mas é o quê? É o topo de uma fibra do 240 positiva, que pode jogar no 50% e falhando abaixo, funcionar alta de novo. Falhou abaixo aqui, cunha, confirmando, fundo duplo, tenta a compra para ver se ele rompe. Se ele não rompe, pelo menos está protegido, né? Vale a pena, mas vale a pena. E de vez em quando, pessoal, você vai vender isso aqui, como ele falou que vendeu, ou aqui, e isso aqui vai descer toda a vida. Nesse caso aqui, eu não contava muito com isso, por quê? Porque já era positivo, e os outros tempos maiores começaram a fazer o quê? Um positivo, um negativo. Um positivo, um negativo, vai consolidar. Você E já eu copiei no começa. grupo lá, né? Você viu lá também. Com alvo e tudo, onde Eu você vi. parou. É. Maneiro. Você vê que eu fui publicando os videozinhos para você. Apesar de Uhum, ser vídeo do robô, ele tem mais ou menos essas mesmas lógicas, né? sim. Ele fazendo as compras e as vendas nessas regiões aí. Então, estava certinho. Ah, eu Então, penso assim agora. Fechou 120? Espere uma falha para vender. Se não tiver falha, vai continuar. isso. Fechou 240? Vou esperar uma falha para vender. Se não falhou, vou continuar comprando. É isso que eu tô pensando, é isso, ó. Toda vez tô nessa lógica, entendeu? E tanto isso também para os menores, né? Porque uma retração de 60 é boa, Isso simplifica né? o operacional. Agora, junta isso com o Elliott. Eu ontem já esperava uma perna 4. Porque se vocês colocam aqui, ó, vou colocar no 30 minutos aqui, vamos olhar juntos. A gente já esperava uma possível perna 4. Já. Aí, ó. Quando você olha aqui, você olha perna um, perna 2, né? Perna 3. Já esperava uma perna 4, não já? Só que podia vir até onde? Até aqui, que é o limite da No, li- perna um. no limite dela, é. Aí vem um CDM do H2 aqui, que eu não vi, tá? Esse eu não vi, eu só vi ontem. Aconteceu anteontem, eu vou colocar no 120. Aqui, a venda, tá vendo aqui, ó? A venda no candle 3, tá vendo? Ou no 2, tanto faz. O stop era aqui pelo CD, pelo. Olha onde ele pagou. Isso era a perna 4. Então, quando você espera que isso já vai acontecer, e ele chegou aqui no limite da perna um,
Você sabe que aqui é lugar de compra. Por quê? Porque ele ainda vai tentar romper essa máxima, pessoal. Ele tem o alvo do caçador de semanal para pagar lá em 190, 390 e o 191, 550. Então, quando você vê esse tipo de situação e o preço chega numa região de suporte, que é o limite da perna um e começa a falhar abaixo aqui, cara, você tem que comprar para tentar ficar comprado para ele romper topo. Ah, mas e se der uma boa venda? Se você souber o que está fazendo, pega. Se não, não pega. Espera ele cair, falhar abaixo, compra mais. Ao contrário, é a mesma coisa, né? Se esse movimento fosse para baixo, não compre, passe a vender, né? Tem problema. Mas a gente não está inventando três. E aí, o que que você vai começar a ver? Você vai ver exatamente os desenhos que você espera ver. Por quê? Perna um, perna 2, perna 3. Aí ele fez a 4, né? Com um ABC zigue-zague, ó. A, B, C, certinho. E aí ele faz isso aqui. O que que me parece isso daqui? Não é assim. Eu não consigo contar isso aqui como perna 3, né? Eu consigo contar isso aqui como perna um dá 5, 2 dá 5, 3 dá 5, 4 dá 5, 5 dá 5. Provavelmente esse preço só vai parar lá nos 200 mil. Pelo tamanho da perna 1 dá 5 que eu estou vendo aqui, entendeu? Se eu tiver errado, ele não rompe esse topo aqui, não. Mas se ele romper esse topo aqui, vou capitalizar a compra para ele ir para os altos. E aí, o que que vai acontecer? Eu vou começar a ver o quê? Diários fechando positivo, entendeu? 120, 240, só, né? Confirmando a direção. Aí eu vou ver Fair Value Gap, né? Aparecendo como esse aqui, ó. Outro dia o Washington apareceu no grupo e perguntou se achava que o preço ia voltar para fechar esse FDG aqui. Eu falei, vai. Eu só não sabia quando, mas e aí quando ele deu a falha da alta, aqui está deixando o outro, vai, vai, provavelmente vai. A questão é, eu não sei se é a segunda ou não. E eu estou confiante de que sobe, mas eu vou operar com essa certeza? Não, eu vou operar com esses cuidados. E, né, ele tem que se comportar confirmando a minha expectativa, senão não vou ficar só comprando. Eu não sou doido, né, pessoal? Né? Nosso dinheiro suado não é para ficar sendo jogado nessa fogueira aí com gente que tem muito mais que a gente, né? Para brincar. Não dá para eu ir para a guerra contra os Estados Unidos, né? Minhas armas são tão boas quanto as deles. Não é uma questão de coragem, eu digo de inteligência. Entendeu? Então, era, eu acho que isso, né, essa coisa de você olhar o operacional desse jeito, faz você ser mais, acertar mais. Vamos olhar esse caso aqui, ó, esse dia, só para a gente ver se de fato essa coisa funciona, né? Ó, dia é esse aqui, né? Vamos botar lá uma linha dele e vamos ver se funciona esse negócio de operar a favor do maior fechado num contexto. Esse contexto, ninguém tem dúvida que é um contexto de baixa, né? Contexto, não é tendência, tá? Por que de baixa? Está no final de uma perna trader só. Tem que saber contar a onda, Gilson? Não, você pode olhar outras características do preço. Você pode chegar aqui, ó, bota no diário e ver que esse preço chegou num topo. Chegou num topo, não chegou? Tá num topo. Tá vendo? Fez um rompimento da mínima, indicando que o preço pode retrair, mas ele vai tentar voltar para pagar essa máxima. Já fez um rompimento da mínima, vai tentar pagar a máxima. É só voltar aqui para cima, que ele vem aqui, nesse topo, né? Que não necessariamente direto, mas ele vai lá, tá? Então você sabe que está num contexto de baixa, porque ele chegou numa região de resistência. Se você tem dúvida, você sabe que isso aqui é uma razão de baixa, né? De razão de baixa. Você bota uma fibra nele, presta atenção no que o preço vai fazer aí dentro dele, beleza? E aí,
Olha o que acontece. Logo na abertura do dia, fecha um gatilho negativo por 10 minutos. O que que você faz? Compra? Você já está na região de topo. Tu vai meter compra? Essa é a pergunta que você tem que se fazer. Eu vou meter uma compra numa região de topo? Eu não. Eu vou se o mercado me disser para fazer isso. Na boa, com esse fechamento do 10 minutos aqui, ó, nosso menor tempo operacional, não é de filtro. O de filtro é 5, 4, 3, 2. Operacional é do 10 até o, eu diria que até o 30. Do 60 para cima eu já considero analítico. A gente não opera esses tempos gráficos, mas a gente pega alvos nele, não é isso? Direção nele, né? Talvez do 120 para cima, tá? Mas o 60 para mim já é um bom, bem analítico para day trade, né? Então, o que ocorre? Fecha o gatilho negativo do 10. No normal não é a gente botar uma fibra nele e esperar falhas de alta. Aí fecha um 15 negativo. O normal não é continuar pensando em venda, porque ele fechou negativo. A única coisa que evita a gente pensar em venda aqui é até que tenha rompimento, né, pessoal? É bom que tenha rompimento do diário e que seja pelo 30 minutos, né, pessoal? Ah, mas comprar, eu diria que é bem difícil. Dá, mais uma vez, habilidade, você perceber o que está acontecendo, a operacional vai te dar os recados. Você que tem que pegar. Eu pegaria essa compra do 3 aqui, na falha de baixa. Voltou para cima do diário, testou 50% e começou a subir, eu bato. E recebo bem aqui, ó, no topo do 2 possibilidade dele me pagar lá, ó, no topo da fibra, tá? Então, não tem problema. Mas, mais uma vez, o emocional tem que estar equilibrado. Você não pode ficar chateado porque tomou esse stop, porque você sabe que não deve comprar nessa região, não deveria pensar. Mas também você não fica chateado se o preço foi e você fica de fora. Quer dizer, ele pode estar entrando em tendência e tudo. Te deu o sinal, você entra. Aí fecha os 15 negativos. Você ainda não pensa em quê? Em como? Fecha negativo, né? Rompendo. Fecha 30 negativo. Não rompeu. Estou tranquilo para vender? Não, mas também não estou para comprar. Mas se eu tenho habilidade para pegar as compras, deixa o preço falhar aqui embaixo, eu compro, não tem problema. E olha, ele falhou, né? Ele veio pagar o 15 negativo, o 30 negativo, tá vendo aí? E falhou abaixo. Só que quando ele falha abaixo com 2 minutos, com um candle 2 de 30 minutos, quem fechou? O 60. E o 60 fez o que eu esperava que o 30 fizesse. O rompimento do diário. O que vocês acham que eu vou fazer? Eu vou procurar por venda na região de 50% dele. Qualquer falha de alta, eu entro. Vendido. Para receber aonde? No fundo do círculo dos 60. Isso aqui é uma tendência de baixa? Não, pessoal. É um contexto de baixa. Não faz sentido eu pegar essa venda. Eu não estou vendendo para ir toda a vida para baixo, mas eu sei que aqui no 50, no 60 minutos, ele pode parar aonde? Quais são os pontos onde ele pode parar? O próprio 60. Não é aí? A razão da alta, né? Estrutura da alta. Tá vendo? Eu tenho informações onde ele pode parar. Ele conseguiu passar da estrutura ou da razão? De nenhum dos dois, né? Tá tudo aí, ó. Não é para esquecer que você. Ah, mas agora está negativo, então eu vou só vender. Fechou 120 negativo, eu vou continuar vendendo. Não, beleza, você pode vender, mas saiba que tem retração. Por isso que tem teoria de Dow diz. Se o preço subiu e desceu e parou no ponto de suporte dele, ele vai tentar subir de novo. E foi o que ele fez, ó. E aí valeu comprar na falha da baixa e deu uma falha de baixa linda aqui, né? Dá para comprar, né? Pelo menos para fazer a retração de 120. E ele fez a retração de 120. Falhou a alta do jeito que a gente não gosta, com muita força, né? Indo direto para o alvo, que era a média de 20, 50% da alta, não dá para vender isso, não está legal para vender aí. Poderia vender aqui.
Mas, né, era para ter ido, não era para fazer isso. Aí também, da mesma forma que não é para vender isso depois que fecha, também não é para comprar isso depois que fecha. Por quê? Porque é uma barra que já fez tudo nela sozinha. Tem gente que chama de barra de força. Para mim é uma barra de enganação. Porque ela já vai, faz tudo que tem para fazer e volta contra você. E nesse momento aqui, vocês sabiam que o maior tempo fechado, né, era negativo. Era 240, não era? Olha lá. Ele não ia tentar pagar a mínima desse cara de novo? Ele não falhou a alta lá? De novo. E agora ele falhou do jeito que a gente gosta. Com o pimbar na região de falha de topo. Não é isso? Falha de topo. Pimbar na região, venda de estrutura para chegar até onde? Nosso alvo era o fundo da fila do 240, né? Estou vendendo a favor do 240 negativo. No topo, região excelente para vender, com o próprio 240 rompendo o diário. Para cair. Isso? Para cair. Ah, Jesus, mas o preço está acima do diário. Eu sei que está acima do diário. Aqui. Mas o fechado, que é o maior tempo, está abaixo do diário. E ele é negativo. Ele vai tentar pagar a mínima desse cara. Ele pode pagar a mínima ou pode parar naquela região do 120 ou do próprio 240, né, que era a razão e a estrutura. A razão e a estrutura, no 60, desculpa, que era o 60. O 120 era um pouco mais baixo, o alvo. Depois do 60 fechado ali, né, Gilson? Tinha mais Olha tranquilidade onde para. ele veio. Olha. É, mas beleza, pessoal. Ali é do 60 era e aqui no 120 também, tá? 120, tanto que ele veio depois, no dia seguinte, direto lá embaixo, no alvo 120. Aqui é o 60. É que eu botei a linha na cor do 120, mas confunde. A cabeça já tá. Mas, enfim, nosso alvo era ou a linha dos próprios 60 ou o fundo dele, do 240. Mas, lembrando que para o 120 o alvo era um pouco mais realmente mais baixo. Podia ser aqui, né? Podendo ser aqui, ó. Ou aqui, ó. Que era a razão e a estrutura, né? O topo do um, fundo do um, topo do 2, fundo do 2. Ele não chegou a dar alvo no fundo do 2 e voltou para cima da razão. O que você acha que ele está buscando aqui agora? Topo da razão de baixo, que era o 2, né? Pagou lá a volta. Por isso que ontem subiu e bateu lá, ó, topo da razão de baixo. Então, o que eu queria mostrar para vocês? Que, olha, vai ter situações que o contexto vai dizer venda porque eu vou cair, mas e vai ter situações que ele vai estar assim, mesmo eu sendo negativo, tome cuidado com as vendas, porque o contexto não está bom para vender. Seja pela região, seja porque o próprio Kendall fez. Exemplo, quando esse 30 fechou, apesar dele ser negativo, não é uma venda tranquila não, tá? Porque ele fechou negativo, o que a gente chama de um falso negativo, né? Ele está positivo de fato, por causa do fechamento dele ser acima do fechamento da última barra, e também ele não devolveu o topo do diário, ou seja, a máxima do dia anterior ainda está rompida. Isso aqui pode ser um teste para voltar a subir. Daqui mesmo, daqui mesmo. Então, as vendas não são tão tranquilas. Agora, com o rompimento do 60, já começa a ficar melhor, porque o alvo é o fundo de 60, já está rompido. Quando ele vai lá em cima e falha, ele vem tentar pagar essa mínima e veio, assim como fez no 120, assim como fez, tentou fazer no 240, tudo no mesmo dia, acabou não conseguindo fazer no mesmo dia, mas no dia seguinte pagou tudo que tinha direito, PPTR, outras coisas que vão confirmando que você está numa leitura correta, né, numa operação. Ok? Bom, então esse era o assunto que eu queria compartilhar com vocês acerca de como usar a teoria de Dow olhando para os candles.
tá? Tenta operar, né, na direção do último fechado, mas não deixe de observar o contexto e o fechamento dele, porque às vezes o próprio fechamento dele, mesmo sendo positivo, o preço pode cair porque ele respeitou uma resistência importante. Ou E ele. olhar as regiões também, né? Isso. O contexto envolve, né, olhar a região, né? E aí, quando eu falo contexto, não é um contexto só, né? Você tem contexto diário, semanal, sabe? Porque se você olhar só o diário, às vezes o diário só te engana. Que é um exemplo para ficar aqui perfeito essa questão. Eu acho que o contexto, quando você fala de contexto, parece que nós, traders profissionais, estamos inventando uma palavra para poder simplificar algo que é complexo. E não é, porque de fato é a melhor forma de explicar mesmo. Melhor exemplo, ó, vou botar aqui no diário. Se você coloca aqui no diário, ó, você pode dizer, teve rompimentos nesse, e que o preço só vai cair, né? Não é isso que ele está dizendo aí, de certa forma? Para os olhos atentos, vai perceber que ele está respeitando alguns suportes, tá? Mas para o leigo, isso aqui é um rompimento, concorda? O leigo que não está acostumado ainda com o operacional, ele vai olhar isso aqui e vai dizer, porra, teve rompimento, então esse preço vai continuar despencando. Correto. É Sim. razoável pensar isso. Eu pensava muito isso no início. Pô, fez um rompimento, não sei o quê. E aí o preço subia. De repente, eu, eu vi o preço fazer isso aqui, ó. Eu falei, ué, mas por que está subindo? Por que está subindo? Tem explicação, pô. Lógico que tem. Não é só o contexto do diário. Vamos colocar no semanal. No semanal, você já olha o seguinte, cara, esse preço, de fato, está em quê? A gente não bota filtro de gatilho, a gatilho de regressão. Olha como é que muda. Tem que olhar o contexto. E aí, o contexto semanal já te diz o quê? Ô, rapaz, Estamos na região de cinquenta por eu cento. estou na região de 50%, mesmo que eu não goste. Eu estou na região de 50%. Nós, que usamos mais do que isso, já havíamos percebido que essa barra 10, ela tem o desenho da barra que diz o quê? Os compradores chegaram. Na região de 50% do semanal, opa, esse negócio aqui vai subir. Vai subir. O fechamento do candle 11 é o fechamento de um candle positivo, então vai subir. Não, aí Semana. tem que também falar, Gils, que semanal não é um diário, né? É, E o preço no próximo candle ele vai fazer tudo, né? No próximo dia. é o que eu sempre Você tem falo, que né? deixar bem claro que senão pode demorar 3, 4 dias para poder Ou, fazer esse ou, ou movimento. meses. Se for uma É, consolidação braba, ele pode ficar meses para reverter isso daí. Por quê? Porque é um movimento mais violento, né? Está isso. tentando reverter. É muito É, dinheiro. é porque a gente olhando isso aí no 15, no 30 é uma situação. Agora, se olhar na semana, olhar um mês, já é O bem 15 mais leva, diferente. o 15 leva uns 3 4 candles para reverter, que a gente está falando de 45 minutos. Se a gente botar na semana 3 4 candles, é um mês. É isso Aqui mesmo. na reversão a gente já está nele mesmo, mais 3. Já está quase Então, um mês tentando. é quase uma semana já. É quase um mês mesmo. Quase um mês Uma tentando semana. reverter. Então você vê, né? Então aqui, ó, para fazer uma reversão de um movimento semanal, pode levar meses, pode levar semestres, né? Então tem que tomar cuidado, sim, porque por isso que trader exige-se paciência. Então, isso aqui que é contexto, pessoal. Eu estou numa tendência, ó, tendência é alta, tá, pessoal? Tendência é alta. Ah, mas é alta, cara. Você pode falar o que você quiser, a tendência é alta, tá? Mesmo na pandemia que teve aqui, ó, a tendência era de alta. Isso daqui era uma retração. Foi cavalar, mas é uma retração, né? Olha aqui, vamos desenhar aqui para ver. Mesmo na pandemia, quando você bota isso aqui, olha lá, isso é uma inflação. Está na região de 50%. Está bem no topo da perna um. Olha a perna um aqui. A perna um está bem aqui. Olha lá onde ele veio. Vê se aqui não é uma perna um. É uma perna um desse movimento É, todo aqui. é o final da perna 5 do primeiro movimento, né?
Pô, cara, não tem conversa. Você tem que respeitar o operacional, porque não é só a questão do operacional. No caso aqui, eu estou usando fragmentos de coisas que já existem. Ondas de Elliott, MM50. Mas quando você junta isso, eu te disse uma coisa, CDM do semanal, tá vendo? O CDM do semanal. Quem olhou isso aqui só e já opera comigo, isso aqui é um CDM do semanal. Eu me lembro, cara, que eu estava trabalhando ainda no empregado, estava no centro do Rio, com um celular. E eu tinha metido uma compra aqui. E estava ruim de operar, sabe por quê? E o, eles aumentaram muito o valor da garantia na época, entendeu? 2020. E aí você não conseguia bater a quantidade de contrato que eu queria. Mas eu peguei essa subida. Não em swing trade, tá, pessoal? Pegava, saía, day trade. Mas eu continuei comprando. Porque o causa do CDR do semanal. Ou seja, era operacional, um conjunto de coisas, né? No caso do CDM, para mim foi uma descoberta minha. Não sei se outras pessoas usam, mas eu percebi isso aí, né? Eu percebi por muitos estudos. Tinha um contexto de alta, eu tinha o sinal da alta, eu entrei. Aqui é a mesma coisa. Não adianta você olhar para essas coisas sem entender o contexto que você está inserido. Tá? Se não entender o contexto que você está inserido, você vai perder informação e vai começar a fazer operação que não deve. Para nós que operamos day trade, é óbvio que numa região igual a essa, quando eu vou para o diário e o diário me diz que vai cair, eu vendo. Mas eu sei que eu estou num lugar de compra, tá? No semanal. E aí tem a ver muito com o que o William falou. Eu sei que vai demorar. Inclusive, sei que o alvo da compra desse Candle 10 é aqui no 177,034. E foi aqui que eu comprei. Aqui que eu me senti mais à vontade para começar a comprar, para tentar chegar aonde? Aqui, na linha verde. E não é só porque, mas é porque agora tem o candle especial, eu vou facilitar minha vida operando candle especial. Se você operar só candle especial, você quase não vai operar. Não tem nada de errado, mas você quase não vai operar. Porque ele é mais um instrumento em tudo isso que a gente chama de trade system, nós chamamos de operacional, que pode jogar você numa condição de ganhar dinheiro no mercado financeiro diariamente, né? Bom, com isso, eu acho que deu para passar todo o recado sobre o que é essa coisa de olhar para o mercado e, né, fazendo os filtros com as ferramentas que a gente tem para operar e botar as operações a favor de um candle positivo ou negativo, dependendo do contexto, né? Se o contexto é favorável, fica show, cara. Região, né? E sinal. Outra coisa, você percebe quando o mercado quer te enganar. Exemplo, exemplo. Aqui, ó, vocês têm que observar isso também. Era contexto de alta. Os primeiros candles fecharam negativo. Aqui, ó, 30 minutos, ó, era contexto de baixa. Não era? E o sacana não rompia o diário que estava ali dando, que ele tinha rompido. Vou botar aqui no diário para a gente ver lá. Ó. Esse não era o topo do candle 41 que a gente usaria. Ó. Olha lá. E esse aí, não, foi o 42 o topo, né? Mas o 41 também, tá? Todos os dois. Olha lá. Não rompia. Fundo do 40 também, não rompia. Todos ele fechou acima, negativo. Aqui, pelo menos, ele não te enganou em relação à cor, mas em relação ao rompimento, se você esperava o rompimento, a tranquilidade para vender não chegava. Entendeu? Tem alguma coisa errada? Não, deixa você respeite o operacional, porque a pior coisa que tem é não respeitar o operacional. E aí você vai tomar stop mesmo. E vai ser um atrás do outro. Por quê? Porque você não vai confiar na entrada que você fez e vai ficar ou encurtando o stop muito antes do preço se desenvolver, e aí ele vai voltar e vai te tirar. Não é isso? Ou você vai fazer take profit muito cedo, ou pior do cenário, você vai acreditar demais, ter esperança, né? E aí ele vai voltar contra você e vai te arregaçar.